Clássico pela primeira vez em um ano e numa partidaça, tem que tirar o chapéu mais uma vez para ele. Goleiro do Santos, o Vanderlei, fechou o gol. Vamos aos melhores momentos agora. Logo aos 3 minutos de jogo, Copete lançou o Bruno Henrique livre, mas Fernando Praz ficou com ela. Logo em seguida, Tietê tentou de longe, mas mandou para fora. Depois foi a vez de Roger Guedes arriscar de muito longe e carimbar o travessão. No finalzinho da primeira etapa, mais uma boa chance para o Palmeiras. Guerra cruzou e o William cabeceou forte. Vanderlei fez grande defesa. Na segunda etapa, Guerra tentou de fora da área e Vanderlei defendeu. As melhores chances eram do Palmeiras, mas foi o Santos que chegou primeiro ao gol. Jean Mota cruzou rasteiro e Kaique completou para as redes. 1-0 Santos. Logo depois, a cabeçada de David Braz para em Fernando Praz. E aos 14, foi a vez de Vanderlei fazer grande defesa. Roger Guedes também tentou, mas Vanderlei pegou mais uma. E aos 26 minutos, o Santos teve um gol anulado. Kaique mandou para o gol, mas o árbitro anulou marcando falta de Bruno Henrique no lance anterior. Depois, mais uma chance do Palmeiras. E mais uma vez, Vanderlei estava lá, no reflexo para evitar o gol de William. Rafael Veiga acertou uma bomba e adivinha? O goleiro santista mais uma vez fez uma grande defesa. E já no finalzinho do jogo, Rafael tentou mais uma. Só que a noite era mesmo dele, do Vanderlei. Fim de jogo, Santos 1, Palmeiras 0. Tá aí o Santos, enfim, venceu o seu primeiro clássico, 1-0 pro Levir, né? Já que no Campeonato Paulista, o Eduardo Batista ainda comandava o Palmeiras e o Dorival Júnior ainda era o comandante do Santos. Paulo Lima, o espaço é todo seu, lembrando que daqui a pouquinho, Nadine Bastos presente aqui no Bom Dia Fox para falar sobre polêmicas, porque se teve clássico, teve polêmica de arbitragem também, tem torcedor que está furioso com o árbitro de ontem, Paulo. A vitória é importante para o Santos, mais uma vez jogando em casa, a estreia do Levir, e o Levir manteve praticamente aí a base que até o próprio Dorival e o Elano, né, também mantiveram na equipe do Santos, mas o Palmeiras ontem foi de muita pressão para cima do Santos. O Palmeiras ontem jogou aberto, o Cuca mexeu na equipe mais uma vez, né, deixou o time taticamente completamente diferente das últimas partidas, né? Cada vez o Cuca entra numa maneira de jogar para tentar surpreender o adversário. Até porque ontem, desculpa, Paulo, o Lucas Lima estava de volta, ele precisou colocar o Juninho mais na lateral e puxar o Zé Roberto mais para dentro para tentar povoar a intermediária. Essas são as alternativas que o Cuca tem de armação tática. O Levir já veio num sistema mais conservador, né? E as polêmicas do jogo aconteceram, a gente vai falar isso daqui a pouco, a Nadine vai dar por aqui. Mas olha, o Palmeiras não atravessa um bom momento. O Palmeiras na temporada passada, em 38 jogos no Campeonato Brasileiro, perdeu apenas 6 vezes. Isso é curioso, Paulo Lima. E esse ano já são 4 derrotas, né? Em apenas 7 rodadas no campeonato. O Palmeiras vem numa sequência de 31 jogos na atual temporada e são 10 derrotas. E não coloca só na conta do Eduardo Batista, não, gente. Não coloca na conta do Eduardo Batista, não. Isso aí tem conta do Cuca por aí. As mudanças que a diretoria está fazendo, a tentativa de trazer novos jogadores, o Cuca mexendo taticamente na equipe, mas as peças nesse tabuleiro do Cuca não estão dando resultado. O time não está andando. Ontem teve pressão, o Vanderlei, o Mano já destacou aqui como um grande destaque, sem dúvida. Os goleiros ontem foram de excelência. O Martin Silva no jogo do Vasco, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Martin Silva fez defesas impressionantes. Ou seja, o Cássio de um lado, o próprio Vanderlei no gol do Santos, né? Uma qualidade acima da média dos goleiros do futebol brasileiro na atual temporada. Mas uma vitória importante para dar tranquilidade ao Santos, que vem aí praticamente na sua terceira vitória consecutiva, né? As 2 vitórias com o Elano, mais uma vitória com o Levir. O Kaique, que estava lá na sombra do Ricardo Oliveira,
fazendo 3 gols em 2 jogos, passa a ser consolidado e até aclamado pelo Levi como titular absoluto, até porque o Ricardo está se recuperando de lesão, mas dá ao Santos aquilo que todo mundo esperava, né? A sequência de bons resultados para subir um pouquinho na tabela. Pelo elenco que o Santos tem e pela tradição que tem de jogar na Vila Belmiro, estava incrível. O Santos não ganhou de ninguém esse ano, né? Foi a primeira vitória do Santos em classe. Já perdeu 2 vezes para o Corinthians, perdeu uma vez para o São Paulo e perdeu para o Palmeiras aí mesmo na Vila Belmiro. 2-1 no Campeonato Paulista. Exatamente. Mano, o Palmeiras fez bem em buscar o técnico Cuca? Porque a gente sabe que lá atrás o torcedor, assim que foi campeão brasileiro, falou: fica, pelo amor de Deus, não vai embora. Mas o Cuca falou: ó, preciso cuidar da família, eu preciso cuidar de problemas pessoais. O Eduardo Batista, eu não lembro exato os números, mas quando ele foi embora, ele não tinha os piores números na campanha, não. O Eduardo Batista estava fazendo um trabalho, mas todo mundo ficou muito preocupado com a Libertadores. O Palmeiras não poderia estar mais encaminhado nesse momento, dando sequência ao trabalho do Eduardo Batista, ou não? Eu acho que não, viu, Lívia? O Eduardo Batista aí, por mais que ele tenha mérito em ter chegado onde chegou, foi convidado para dirigir um time como o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras errou no planejamento. O time do Palmeiras não poderia jamais ter pegado um time que foi campeão brasileiro com um técnico como o Cuca e ter substituído pelo Eduardo Batista. O Palmeiras ele tinha que ter mantido um padrão de excelência, tinha que ter colocado ali um treinador experiente, um treinador que tivesse lastro para pegar esse time e dar continuidade num trabalho que vinha dando certo. O time do Palmeiras ano passado estava encaixadinho, o Eduardo Batista ele chegou, ele começou a fazer algumas modificações que fizeram com que o time do Palmeiras tivesse um declínio técnico. Essa é a verdade. O Palmeiras ele tinha praticamente ali um Porsche na mão e colocou gasolina de 1.080, com todo respeito ao Eduardo Batista, mas não dá. Quando você tem um esquadrão, quando você tem um time como o do Palmeiras, um time galáctico, você precisa ter um técnico ali que corresponda, senão o jogador monta em cima. Como é que um técnico como o Eduardo Batista vai vetar alguns jogadores aí que tem muito nome? E o Palmeiras hoje tem esse técnico. Hoje tem. E o que falta pro Palmeiras do Cuca engatar no Campeonato Brasileiro? Um pouco mais de sequência, viu, Olívia? Porque quando você pega um trabalho que estava ruim, como era o time do Palmeiras ali, bagunçado, quando estava na mão do Eduardo Batista, é complicado você conseguir mexer da noite pro dia e fazer o time voltar a jogar o que jogou ano passado. Eu tenho certeza que dentro do próprio Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, quando engatar, vai ter uma sequência muito boa. Eu acho que o Palmeiras ontem, mesmo com a derrota, jogou muito bem. Jogou bem. Tanto que o goleiro do Santos foi o melhor em campo. Levou o motorrádio, lembra? Antigamente tinha aquele negócio do motorrádio. O goleiro do Santos, se tivesse um motorrádio como prêmio, teria levado. Então, mesmo diante da derrota, a gente tem que contextualizar o que aconteceu na partida. O Palmeiras aí, principalmente, Cuca, é um recado que eu te dou também. Dá mais oportunidades aí, ou dê mais oportunidades pro Rafael Veiga. Esse moleque não pode ficar fora do time do Palmeiras. É um moleque que desafoga o meio campo, é um cara que chuta bem de fora da área, é um cara que dá opções pro ataque. Então, se você ousar um pouco mais e colocar talvez ali um volante a menos ou um atacante a menos e colocar o Rafael Veiga em campo, o Palmeiras vai crescer muito seu futebol. Olha só, o detalhe que você perguntou do Eduardo, fui dar uma checada aqui. Eduardo comandou o Palmeiras em 23 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. E realmente o aproveitamento não é dos piores. Não é dos piores. Quase 67%. O Eduardo Batista saiu realmente porque o Cuca já estava contratado, né? Exatamente por isso ele não vinha numa sequência de bons resultados. Mas o aproveitamento do Eduardo Batista no Palmeiras não foi ruim, não. Não era ruim, não. Isso, eu lembro mais, ele tá lá no Furacão agora e daqui a pouquinho nós vamos falar do Furacão aqui no Bom Dia Fox também. Furacão que marcou a presença ontem no sorteio da Libertadores. Mais espaço aberto agora pro Cuca e pro Lemir Coupe. Bom, o sentimento é muito bom quando a gente ganha. Mas, assim, a análise do jogo já é uma situação diferente. Há muito tempo o Santos não ganhava do Palmeiras, então fica aquele gostinho, né, muito interessante, assim. Os jogadores correram muito, mas eu vi muitos problemas, assim, durante a partida. Bons momentos, e também alguns muito perigosos. Mas as duas equipes se equivalem muito, é um clássico, né? Então é 50%. Foi um jogo muito disputado e clássico, vitória 1-0. Não há o que falar, assim, eu estou muito feliz pelo resultado, porque a vitória, além de projetar o time, sobe o time, né, deixa um ambiente muito descontraído e aumenta a confiança do torcedor. Então, juntos, eu tenho falado isso, juntos nós vamos chegar. Tem muita coisa para ajustar ainda. Para você ter uma ideia, chegou uma hora, eu estava conversando com o Elano, a gente queria trocar os 5, mas não dava, cara. Não dava, mas ele queria trocar os 5. Os caras correram muito. Segundo tempo, o Santos fez o gol cedo, né? Numa bola, no meu ver, uma jogada irregular.
o que acaba te desestabilizando por um momento, né? E nesse momento o Santos foi melhor, acho que uns 10, 12 minutos a partir do gol. E depois nós tomamos conta do jogo, criamos muitas oportunidades, muitas mesmo. Eu não me lembro assim de eu ter vindo aqui na Vila Belmiro com nenhum time ter tido tantas ocasiões de gol, né? 12, 13, 15 finalizações, a maioria delas certas, e o Vanderlei estava numa noite inspiradíssima, é um grande goleiro, assim como o Fernando, acabou sendo decisivo, né? Então tem jogos que você, que nem hoje, no caso nosso, perdemos um ponto, porque poderíamos ter empatado se sai um gol, mas às vezes um ponto que você perca, ele não é tão importante quanto um jogo tão bom quanto você fez a partir de não se entregar, de não aceitar a derrota, de buscar o empate a todo custo, sem se desorganizar. É isso, Cuca. Faltou pouco, ficou no detalhe. O Vanderlei, mais uma vez, é um forte candidato ao cara da rodada. Você tá chegando agora, mano, aqui no Bom Dia Fox. Fechou a rodada, a gente sempre seleciona 3 nomes, o pessoal de casa participa através da nossa hashtag e a gente escolhe um personagem em destaque na rodada e a gente carimba a figurinha no nosso álbum. Vanderlei é um desses, né? Tá na disputa para essa rodada. Se pudesse opinar, se eu pudesse premiar. Posso? Pode. A rodada Seu voto ainda tá não dado, mano. A rodada ainda não terminou, tá, gente? Lembrando que hoje ainda tem alguns jogos, mas a gente já precisa ficar pensando no que aconteceu na quarta noite. Com certeza. Eu acho que dificilmente alguém vai tirar esse rótulo do Vanderlei. Ele foi o cara da rodada, com certeza. Ele pegou no mínimo umas 4 ou 5 bolas que eram impossíveis. Bolas que goleiros consagrados talvez não pegassem. Então eu acho que o Vanderlei realmente vai levar mais uma. Paulo Lima, por enquanto, tá nessa também, com jogos de ontem. Né, eu acho que sim. É lógico que o Vanderlei é um dos destaques, né? Como eu falei do gol do Kaique também, que foi belíssimo gol lá do Arthur Kaique, lá da Chapecoense, de perna direita, de longe, né? Eu falei do Martins, em cima daquela não tinha como pegá-lo, entrou lá na gaveta. E o Cuca fez a leitura como eu e o Mano fizemos aqui, né? Um jogo com bastante equilíbrio, com o Palmeiras também procurando o resultado. O Palmeiras, que eu disse, o Palmeiras não era merecedor também da derrota, assim como eu também ressaltei que o Cruzeiro também merecia um resultado melhor diante do Corinthians lá na Arena. Mas é isso, a oportunidade que surgiu até no lance duvidoso, no gol do Kaique do Santos, mas não teve jeito. A pressão em cima do goleiro do Santos foi maravilhosa e mais maravilhoso ainda foi o Vanderlei com defesas espetaculares, pelo menos para os nossos olhos, né, que gostamos do bom futebol. Opa, tô contigo aqui nessa também, Vanderlei, voando. E já pensando no futuro, a próxima partida do Palmeiras é fora de casa, enfrenta o Bahia, e no Pacaembu o Santos recebe Bahia a que Ponte joga hoje Preta. contra Curitiba às 4 da tarde, né? Boa, verdade. Hoje é feriado, 4 da tarde. Ontem ficamos aqui no Bom Dia Fox, 4 da tarde. É feriado, tem bola rolando mais cedo. Seguimos aqui com bola rolando no Bom Dia Fox, porque com 1 a menos